Olá, meu nome é Pedro Henrique Magalhães Macedo, sou aluno de Letras em Inglês e vou falar um pouco sobre minha pesquisa de iniciação científica pela UFP, chamado Estudo Comparativo entre o Quênia e o Anglo-Saxão em Tolkien. Bom, a pesquisa se propõe analisar a importância do elemento filológico na criação do universo fantástico do autor J.R.R. Tolkien. O autor é considerado um dos maiores expoentes da literatura fantástica moderna, principalmente por conta da sua obra mais bem-sucedida, O Senhor dos Anéis. Além disso, trabalhou academicamente como filólogo, especialista em anglo-saxão e inglês médio. E por conta disso, um dos seus maiores empenhos no enriquecimento da mitopeia, que é a criação de mitologias fictícias, estava em torno da glossopoese, que é a criação de línguas artificiais, tornando o assunto algo interessante a ser analisado. Bom, o autor criou cerca de 15 línguas e dialetos diferentes, variando em grau de complexidade. A pesquisa centrou-se na análise de uma das suas línguas mais conhecidas, o alto-élfico Quenya. Inicialmente foi realizado um estudo comparativo da relação entre o Quênia e o anglo-saxão, mas na realidade o primeiro se encontra mais próximo do latim e do finlandês. Bom, os objetivos principais da pesquisa são avaliar o processo de criação linguística enquanto ferramenta literária dentro do gênero fantasia moderna, compreender como o autor utilizou essa ferramenta e qual foi a sua intenção. Além disso, analisar os elementos linguísticos da língua quênia e contrapor os elementos morfossintáticos e buscar similaridades entre as línguas naturais. Para tanto, inicialmente foi feita uma análise historiográfica sobre a criação artificial de línguas e das etapas morfossintáticas e fonológicas inseridas nesse processo de criação de uma língua artificial. Foi também feito leituras e análise das cartas deixadas pelo autor, assim como os detalhes biográficos para a compreensão dos processos criativos e as principais influências do autor. Foi feito também um estudo linguístico e de desenvolvimento histórico da língua quênia, com base na perspectiva da linguística histórica. E, além disso, também foi feita a análise das relações entre as línguas naturais e a língua fictícia. Bom, o que foi possível perceber na pesquisa é que há relação entre a vida pessoal e acadêmica do autor com sua habilidade glossopoética. Tornou-se evidente nas análises das cartas e biografia que o autor considerava filologia e criação de línguas sua habilidade mais forte, a qual empenharia como um meio de criar verossimilhança para o seu universo fantástico. Além disso, na análise historiográfica acerca da criação de línguas artificiais, Tolkien se encaixa no tipo glossopoético artístico, a posteriori, que significa que há uma língua planejada, como a língua natural, simulando os desdobramentos históricos naturais que mudam a língua. Inclusive, conta com a presença até mesmo de uma proto-língua. Além disso, o que foi possível perceber é que Tolkien é responsável por apresentar um novo nível de detalhes na construção de idiomas na literatura. Quanto às especificidades linguísticas do Quênia, isso em sua versão mais moderna, porque, assim como a língua natural, ela tem várias versões no decorrer da história, e aqui foi analisada a mais moderna, observou-se que as seguintes principais características. Ela é uma língua altamente flexível e aglutinante, ou seja, é uma língua em que as palavras mudam sentido pela adição ou remoção de infixos. Ela é uma língua conceitualmente erudita e clássica. É uma língua que quase não há utilização de preposição. Boa parte dos casos gramaticais são identificados por inflexões, porque ela é uma língua aglutinante. Pode ter de 9 a 10 casos gramaticais, apresenta uma abundância de vogais e ditongos e há uma ausência quase total de encontros consonantais, principalmente de sons plosivos. Enquanto as similaridades com a língua natural, Quenya mostrou semelhante ao latim, principalmente ao finlandês, algo confirmado pelo próprio autor em cartas, mas as análises linguísticas confirmam também. Em finlandês, a fonotática é extremamente semelhante, pois as concessões e restrições da sonoridade são muitas vezes idênticas. Existem também empréstimos diretos e com a mesma etimologia. 97% das palavras em finlandês começam e 93% terminam como no Quenya. A terminação é idêntica no caso gramatical locativo e acusativo. Já o latim apresentou primariamente conceitual e modificação da língua pelos desdobramentos históricos, mas apresenta também a flexão dual e a ausência do artigo indefinido. O que pode-se concluir é que o ato de criar línguas para o autor está intrinsecamente conectado com a construção de suas obras, e o nível de complexidade linguística a torna funcional. O finlandês apresentou alguns elementos com maiores influências, principalmente linguísticas, já o latim em conceitualização. Ainda existe uma amálgama de línguas e influências a ser estudadas que estão presentes no Quenya, assim como as outras línguas fictícias.